Fala aí, galera. Sou Marco Mateus, produtor audiovisual e cineasta, e hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante para qualquer diretor: o plano de filmagem. O que é o plano de filmagem? O plano de filmagem é o passo a passo de como você vai se portar e sua equipe vai se portar no dia da gravação. Ou seja, um plano de filmagem temos todos os horários para montar luz, horários para filmar, locais, onde nós vamos, a maquiagem, como a maquiagem vai atuar, qual que vai ser o horário de alimentação. Um bom plano de filmagem, ele prevê tudo isso, mas ele ainda prevê atraso. Por quê? Porque os atrasos podem acontecer. Então você não pode fazer um plano de filmagem calculando que vai trabalhar 8 horas e achar que tudo vai correr de maneira perfeita. Então, se você tem 8 horas de trabalho, separe pelo menos umas 10 horas de set, pelo menos, ou até mais, para você conseguir gerenciar qualquer atraso que venha a ter, porque eles vão ocorrer. O grande lance do plano de filmagem é justamente ter a dimensão exata de se você está atrasado ou se você não está. E assim você pode acelerar o ritmo do trabalho. Por exemplo, se eu planejei uma cena para ser filmada à 1 da tarde e eu comecei a filmar às 2, eu estou 1 hora atrasado. Então eu tenho que acelerar mais o trabalho. Todo o set, todo o estúdio passa a entrar em um estado de alerta para acelerar mais o trabalho, para conseguir dar tempo de fazer tudo. Sem um plano de filmagem, você não tem o gerenciamento do tempo, você não tem a noção do que precisa ser feito assim de maneira exata. Então você acaba perdendo muito tempo e dificilmente você consegue cumprir o cronograma sem um bom plano de filmagem. Outra coisa, um bom plano de filmagem, ele deve ser facilmente entendível, de fácil assimilação por toda a equipe, desde o maquinista, passando pela maquiadora, produtor, diretor de fotografia. Todos têm que ter um plano de filmagem em mãos e saber exatamente o que tem que ser feito. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de um plano de filmagem que a gente fez agora na ocasião da gravação do clipe dos Dois Africanos, né? Então vamos mostrar aqui, por exemplo, um exemplo de um plano de filmagem. Lembre-se que um plano de filmagem bacana, ele deve ser em uma folha só. Para quê? Que é para facilitar a visualização geral. Então vamos lá. Então vamos ver aqui, ó. Como vocês podem ver, provavelmente na câmera tá ao contrário, né? Por causa do... Enfim, mas vamos lá. Aqui, chegada 7 da manhã, descarregar equipamentos, teste de luz e energia. 7h30, reunião de produção com todos presentes e reconhecimento da locação. 8 horas, chegadas dos dançarinos. 8 horas vai ser gravada o set 1, que é em chroma key. Então o que a gente fez? Às 8 horas a gente preveu que o profissional do drone fosse captar externas das locações, que a produção de set e a direção de fotografia fosse montar a iluminação, montar o set, né? Montar o chroma. Então eu coloquei 1 hora para montar a luz e o chroma. A maquiagem, ela também tem início às 8 horas e ela tem que entregar o figurino número 1 dos artistas. Às 9 horas a gente começa a filmar. Então, quando você começa a montar a luz, tu já sabe exatamente o tempo que você tem para terminar ela. Então, cada membro da equipe vai se autogerenciando e acelerando o processo. Então, vamos lá. Então, assim é com toda a diária. Como você pode ver na cena 2, a chegada do elenco extra, a chegada da alimentação. Você pode ver que eu coloquei aqui almoço meio-dia, né? Até meio-dia e meia, ou seja, uma pausinha de meia hora.
Então na cena 3 já começamos a montar 2h30 e por aí vai. Então eu coloquei que o cronograma, que o fim da cena ia ser 20h30. Vamos ver se dá pra ver aqui. Tá meio desfocado, mas... Enfim, vocês entenderam. Vamos lá, voltando aqui. Então, eu previ que nós iríamos terminar a gravação às 8h30, certo? Então, o que aconteceu? Nós começamos o cronograma, acabamos começando com muito atraso, com cerca de 2h30, 3 horas de atraso. Por quê? Porque a primeira montagem, até você dar rec pela primeira vez na câmera, é o que demora mais tempo. Você sempre vai acabar atrasando a primeira cena e você vai ter que recuperar nas cenas seguintes. É sempre assim. Em mais de 70, sei lá, clipes que eu fiz, que eu dirigi, em diárias de filme, é sempre a mesma história. A gente sempre atrasa bastante a primeira gravação. Por quê? Porque tem o atraso das pessoas, tem o reconhecimento. Por exemplo, para você montar um primeiro set de luz, você tem que tirar todos os equipamentos, vai ter que arrumar tomada, vai ter que ver extensão, vai ter que ver elétrica, vai ter que ver uma pá de coisas. O pessoal ainda está chegando. Enfim, o primeiro set sempre atrasa. A partir do segundo set, segunda tomada, as coisas começam a ser muito rápido. Por quê? Porque tá todo mundo no pique, então tá todo mundo já mais acelerado, aí a coisa recupera. Então no caso do clipe dos 2 africanos, a gente tava com 3 horas de atraso. Foi quando eu e minha equipe, a gente decidiu se separar em 2 partes. Eu fui filmar externas com a câmera 2, com uma A7S em 4K. E o diretor de fotografia que estava trampando com a câmera 1, no caso uma Red, ele em teoria iria filmar as externas também. Porém, a gente decidiu que era melhor ele montar o set de gravação, o terceiro set, enquanto eu filmasse as pessoas na rua, nas externas. A gente optou por fazer essas cenas com a câmera A7S, que é uma câmera portátil, leve, rápida. E enquanto isso, o diretor de fotografia iria montar o terceiro set. Em suma, eu fiz o trabalho do diretor de fotografia e o diretor de fotografia fez o trabalho do diretor, por pelo menos umas 2 horas. Então nessas 2 horas eu consegui captar, bastante cenas, fiz um processo bem rápido. E o diretor de fotografia montou o terceiro set, deixou tudo pronto lá. Então, a gente conseguiu recuperar o atraso. E no fim das contas, a gente terminou a gravação exatamente 8h30, como fora planejado no plano de filmagem. Então, esse aí é nosso vídeo sobre plano de filmagem. Vocês conheceram um pouquinho da importância do que é um plano de filmagem. Vocês sabem agora que vocês sempre precisam fazer isso, sempre atento no plano de filmagem. No próximo vídeo eu falo um pouco mais sobre o plano de filmagem, como você prevê os tempos, quanto tempo demora para montar um set, quanto tempo demora para filmar uma cena, quanto tempo demora para maquiar. Então, com base na nossa experiência de trabalho, eu vou passar essas dicas para vocês nos próximos vídeos. Então, continuem acompanhando aqui o canal, se inscrevam, dê like, compartilhem. Comentem, isso é muito importante, comentem. E é isso aí, é nóis, tamo junto, falou, tchau.